Robson, eu atualmente faço doutorado na USP em Psicologia Experimental e já trabalho com autismo e com consultoria em Terapiaba desde 2005. E é curioso como eu entrei nessa área, foi um pouco por acidente. Quando eu estava na graduação, eu me formei em Santa Catarina, eu fui visitar algumas APAES, algumas escolas especiais de Florianópolis, nas disciplinas de educação especial e etc. E quando eu olhei para as crianças e vi como era o trabalho, eu pensei, puxa, eu não tenho forças para trabalhar com criança especial, eu nunca vou conseguir fazer isso da minha vida. Porque o que eu olhei foram profissionais, foram crianças, foram adolescentes que estavam lá, mas não tinham de fato um foco, não me parecia que eles estavam melhorando. Pelo relato dos profissionais, parecia que eles estavam um pouco perdidos. E eu falei, puxa, o que adianta? Eu não vou conseguir fazer isso. Quando eu me formei, eu voltei para São Paulo, sou de São Paulo, entrei no mestrado e algumas das minhas colegas de pós-graduação trabalhavam com autismo. E elas contavam nas palestras que elas davam, frequentei algumas, de como era o trabalho, de como funcionava a Terapiaba. Eu falei, puxa, então tem um negócio aí que pode ser bacana, tem um negócio que parece que funciona. Quero saber mais. Eu já conheci os conceitos por conta da graduação, da análise do comportamento, então a parte conceitual não era nova para mim, apesar de eu não conhecer as estratégias, os procedimentos em si. E aí, meio que, como elas viram que eu estava interessado, me convidaram para trabalhar com elas. E eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Porque de cara, quando eu fiz o primeiro atendimento da primeira criança, eu estava junto com uma pessoa me ensinando, mas naquele dia, em poucas horas, eu consegui ensinar alguma coisa. Eu falei, caramba, que legal, que diferença, né, do que eu vi lá na PAI. Esse negócio é bacana mesmo. E aí, eu me apaixonei. Então eu digo, nunca digam nunca mesmo, porque eu disse em 2003, em 2005 eu estava lá trabalhando com criança autista e venho trabalhando desde então. Então, o que sempre me encantou na Terapiaba foi essa questão de eu ver o funcionamento, de eu conseguir vislumbrar em pouco tempo o funcionamento dela. Bom, agora que eu falei um pouquinho de mim, eu queria saber um pouquinho de vocês também. Quem é pai ou mãe de criança autista? Caramba, ninguém. Acho que é a primeira vez que eu dou um curso e não tem nenhum pai ou mãe. Quem é você? Eu sou Irmão, perdão, então eu vou refazer. Quem é familiar de criança com autismo? Tá, você é irmão, tia? Só? Puxa, bem pouco, não é raro ver isso. Quem é psicólogo? Ou psicóloga? Pouco também. Pedagogo, então deve ser a maioria. Fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, médico. Alguma coisa que eu não falei? Professor? Pedagogo e professor, né? Mas tem um monte de gente que não levantou a mão, então eu estou esquecendo alguma coisa. educador físico. Educador físico, boa. Oi? Que mais, gente? Quem trabalha diretamente com criança autista? Tá. Tem gente que está aqui porque gosta da área, quer conhecer. Então tá, legal. E vocês receberam, como a Erika disse, um CD com todos os slides que estão aqui. Mas o que acontece é que no meio do curso alguém faz uma pergunta, alguém puxa um assunto e eu acabo apresentando outros slides. Então qualquer coisa que eu apresentar que não esteja no CD de vocês, que não seja essa apresentação principal, depois eu envio por e-mail, a gente disponibiliza no site do Universo Autista uma dessas coisas. Pode ser, né, Érica? No site lá? Pode? Então tá. Então não se preocupem, se tiver alguma coisa falada aqui que não está no CD, vocês vão receber também. Eu queria falar com vocês hoje, principalmente sobre inclusão escolar e sobre linguagem. A parte sobre linguagem é muito maior porque é uma parte complexa mesmo, é uma parte complicada. E eu trouxe bastante informações sobre linguagem, mas eu tenho algumas outras que, se der tempo, a gente pode falar sobre elas também, tá? Só que eu queria saber quem já fez algum curso sobre Terapiaba. Sobre Terapiaba. Especialização, você está falando? Não. Não, algum curso mesmo que de curta duração, de 8 horas, 6 horas, são 2 pessoas. Quem já ouviu falar sobre Terapiaba?
Puxa, tem gente que nem ouviu falar sobre terapiaba. Legal que vocês estão curiosos, bacana. Eu supus que poderia ter bastante gente que nunca tinha ouvido falar, então eu fiz alguns slides introdutórios muito rápido sobre o que é terapiaba e alguns conceitos básicos, tá? Geralmente essa introdução à terapiaba costuma tomar muito mais tempo, mas eu espero que hoje eu consiga fazer. Eu reduzi bastante porque esse não é o foco, mas eu acho que se vocês não entenderem algumas ideias muito básicas, vai ser difícil acompanhar o resto do curso. Então a gente vai ter que passar por isso ainda aqui um pouquinho. Mas é uma parte divertida, viu? O conceito vai ser bacana. Então, eu gosto de falar algumas características da terapiaba, algumas coisas que fazem dela uma terapia tão funcional. Hoje em dia, a terapiaba, de acordo com as pesquisas, é a que tem melhores resultados com as crianças autistas. Isso deriva de a gente ter feito já centenas de pesquisas e estar todo o tempo refinando o nosso material e descobrindo novos procedimentos e novas técnicas. Então a gente está em constante transformação e sempre para melhor. Uma das coisas que tem que ficar claro quando a gente fala de terapiaba é que o nosso objetivo, mais do que ensinar conteúdos específicos, é ensinar algumas capacidades, algumas habilidades maiores. Então, por exemplo, quando a gente ensina a criança a imitar o que a gente faz, ainda que a gente peça movimentos muito simples, como faz igual, levanta os braços, faz igual, bate palma, faz igual, faz igual, faz igual. Ainda que a gente esteja querendo que a criança de alguma forma aprenda esse conteúdo, o nosso objetivo maior não é que ela imite este ou aquele movimento, é que ela aprenda a imitar, que é algo mais genérico. O que é imitar? É conseguir fazer a mesma coisa que o coleguinha faz na escola, por exemplo. Então a gente começa com esses movimentos super simples, mas o nosso objetivo é que ela aprenda a imitar. Quando a gente ensina a criança a dizer o nome de alguns objetos ou de algumas fotos, bola, carro, bicicleta, avião, cachorro, gato, a gente quer, claro, que ela aprenda esse conteúdo que a gente está ensinando, que ela aprenda o nome desses objetos e animais. Mas mais do que isso, a gente quer que a criança comece a compreender que as coisas têm nome. Isso não é automático. Você tem que ensinar para as crianças, típicas ou não, que as coisas têm nome. Então, nosso objetivo é esse, ensinar que as coisas têm nome e não aqueles nomes específicos. Claro, ensinar os nomes específicos do conteúdo é importante, mas a gente quer ensinar que as coisas têm nome. Por quê? Pensem na educação regular de vocês. Vocês aprenderam a ler todas as palavras na escola? Não, vocês aprenderam a ler algumas e a partir dessas algumas vocês conseguem ler tudo, não é isso? Vocês aprenderam a fazer todas as continhas matemáticas? Não, vocês aprenderam as regras de como fazer as continhas matemáticas e hoje vocês conseguem fazer tudo. Quer dizer, ninguém consegue, né? É difícil, mas a gente consegue fazer bastante coisa. Então a mesma ideia com as crianças autistas, a gente não quer ensinar tudo. A gente quer ensinar o suficiente para que a partir disso ela consiga aprender sozinha. A gente quer ensinar o suficiente para que a partir disso ela consiga frequentar a escola regular sem ajuda. Então, apesar de a gente às vezes colocar ensinos muito simples, tarefas muito simplificadas, o nosso objetivo é ensinar a regra de como funciona aquilo, para que ela consiga usar em outros ambientes e outras situações. Para nós é muito importante que a criança sempre esteja motivada a realizar as tarefas. E eu tenho para mim, pela minha experiência, por conta das crianças com que eu já trabalhei, que um dos principais problemas da criança com autismo é a questão da motivação. Elas não se motivam da mesma forma que a gente, aparentemente. Nós gostamos quando alguém sorri e quando a gente acerta alguma coisa. Nós gostamos de empurrar um carrinho ladeira acima, ladeira abaixo, se a gente for menino, ou de embalar uma boneca, se a gente for menino. Nós gostamos disso naturalmente. Nós gostamos naturalmente que alguém estenda os braços para a gente e nos leve para cima. As crianças com autismo, algumas têm essa motivação social, outras não.
E não estou dizendo que elas não gostam de contato social, ou não gostam de cócegas, ou não gostam de abraços. Elas gostam, mas isso não move elas como move as outras crianças. E mesmo as crianças típicas, quando a gente fala de aprendizado, lembrem de vocês na escola quando mais novos, ou mesmo na faculdade que ainda faz, ou na pós-graduação. O que vocês preferem? Sair com os amigos ou sentar lá para estudar? O que vocês sempre preferiram? Eu sempre preferi sair com os meus amigos do que sentar e estudar. Tá? É chato. Tá? Só que a partir de um certo momento, as crianças típicas começam a perceber que aquilo lá é importante de alguma forma. Então ela encara a chatice em prol do bem maior. Só que as crianças com autismo, do que é válido para ela, do que vai adiantar na vida dela inicialmente, aprender que o nome daquele objeto é bola? Para ela não tem sentido inicialmente. Assim como para as crianças típicas, talvez no primeiro momento não tivesse sentido. Mas elas passam a perceber, as crianças típicas, que elas falam o nome das coisas, elas são super valorizadas. Que elas falam o nome das coisas, elas conseguem conversar, os adultos prestam mais atenção nelas. Mas as crianças autistas não se ligam tanto nisso. Então para elas não tem sentido. Eu sempre penso nisso. Como fazer com que o ensino tenha sentido para as crianças com autismo? A gente começa fazendo isso de forma artificial, manipulando o que a gente chama de reforçadores. Vocês já ouviram falar de reforçadores? Alguém já ouviu falar disso? É um conceito que, se a gente for pegar ele bonitinho, da forma como ele é definido na área, ele é um pouquinho mais difícil. Mas simplificando, é você dar à criança o que ela quer, você fornecer para a criança aquilo que ela tem interesse, após ela fazer alguma tarefa adequada. Então, inicialmente, já que ela não tem naturalmente esse desejo pelo contato social, é algo que a gente tem programas para desenvolver também, a gente precisa dessa força artificial dos reforçadores. E aí o que acontece? A gente torna toda a terapia bacana, porque o tempo todo que ela estiver fazendo as atividades, ela vai estar ganhando o que ela quer. Então ela vai ter interesse, ela vai prestar atenção, ela vai aprender. Tá? E aí cabe ao profissional, com um pouco de criatividade, um pouco de habilidade, de fazer com que aquele ensino que ela aprendeu lá, ela na terapia ou na escola, ela use no cotidiano dela. E quando o profissional consegue fazer isso, a criança percebe: opa, então aprender aquilo tem uso e é bom. Tá? Mas inicialmente nós precisamos mesmo manipular reforçadores não tão naturais, a gente precisa artificializar um pouco. A gente também tem procedimentos para que essa artificialização diminua, até que o reforçador natural, que é o próprio gosto por fazer a tarefa, o recebimento de um carinho, de um elogio do professor, sejam suficientes. Outra característica importante da terapia ABA é que a gente faz todo o ensino de forma gradual. Tudo que a gente faz é de forma gradual. Se a gente pega uma criança que tem 2 anos e meio e vai começar a fazer terapia ABA, por exemplo, e para fazer qualquer tipo de estudo, você precisa ficar parado. Você não consegue estudar correndo, você não consegue estudar pulando. Então, uma das primeiras coisas que a gente ensina é: aceita ficar parado um pouquinho para aprender. Só que a gente não vai exigir para a criança de 2 anos e meio, que nunca fez isso, que da noite para o dia ela fique 1 hora, 2 horas sentadas ouvindo a gente falar com ela. É impossível, é irreal e é inadequado, e quem faz isso não sabe o que está fazendo. Então a gente começa exigindo que a criança fique 5 segundos sentada e dando um monte de festa e reforçador para ela. Depois que ela fique 15 segundos sentada, depois que ela fique 30 segundos sentada, e assim vai. A gente vai aumentando a nossa exigência gradualmente, de forma que a criança nem perceba que a exigência está sendo aumentada. Antes de saber que ela agora fica sentada, ela já fica 1 hora, 2 horas. Normalmente a gente faz divisões de 20 minutos de tarefa, 25 minutos de tarefa e 5 ou 10 de brincadeira, e depois volta para tarefa, brincadeira. Só que a gente aumenta a exigência gradualmente. Para fazer a imitação, a gente começa com coisas simples. Depois a gente complica. Tá?
Então a gente exige que a criança vá melhorando, vá fazendo mais coisas gradualmente. Dessa forma a gente consegue respeitar o ritmo dela, a gente consegue fazer com que o ensino tenha mais sentido para ela e a gente consegue fazer com que o conhecimento seja construído da forma correta. Então, tudo que a gente faz na Terapiaba é de forma gradual, é aos poucos, um passinho por vez. E isso é importantíssimo. Parece óbvio, né? Mas isso é óbvio. Mas não é não, gente. Pode ser óbvio na teoria, mas quando você vai para a prática, quando você vai para as escolas, observa os profissionais fazendo, claramente fica notável que aquele profissional está dando para a criança uma tarefa que ela não está pronta para resolver. Está dando uma tarefa muito difícil naquele momento para aquela criança. Não que ela nunca vai ser capaz de realizar aquela tarefa daquele jeito, mas puxa, você já pensou nos passos intermediários para isso? Então, parece óbvio, mas na prática não é. Eu vejo muita coisa assim.